Bom dia a todos. Vamos iniciar então a nossa aula inaugural. Antes eu queria convidar para compor a mesa, para a abertura formal desse evento, o professor Carlos Melitz Neto, que é diretor do IEP e representa a Faculdade de Ciências Econômicas, e queria também convidar o professor Aldo Lucion, que é o nosso pró-reitor de pós-graduação. Por favor, professor. Eu peço então ao colega Carlos Melitz que inicie, que abra esse encontro. Desculpe. Bom dia a todos. É um prazer, em nome da Faculdade de Ciências Econômicas, recebê-los aqui para essa aula inaugural do curso de pós-graduação em desenvolvimento rural, e com o professor Arlindo Felipe Júnior, né, que vai nos fazer essa palestra que está anunciada aqui em cima. Então, eu agradeço muito a presença de todos, particularmente a presença do professor Arlindo Felipe, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo a Porto Alegre, e a presença do professor Aldo também, que nos ajuda nessa atividade e com certeza vai participar também do debate, nos auxiliar nessa compreensão desse tema que é tão caro para a gente, né? Que há anos nos debatemos sobre a questão da interdisciplinaridade, que o nosso programa se propõe a fazer, e estamos, ano a ano, aprendendo a fazê-lo. Então, muito obrigado mais uma vez, e vamos aos trabalhos. Obrigado. Obrigado, professor. Eu passo de imediato ao senhor pró-reitor, professor Carlos Lucion. Bom dia a todos. Queria saudar o coordenador do curso, saudar também o professor Melitz, o nosso convidado, o professor Arlindo Felipe, que nos brindará certamente com uma palestra brilhante. Eu já assisti em algumas outras oportunidades em reuniões da CAPES. Eu trago aqui também a palavra do reitor, que me pediu para representá-lo nesta solenidade. O professor Carlos Alexandre considera a atividade de os programas interdisciplinares como esse de fundamental importância para a universidade. Esse é um tema que, para mim, é muito importante. Eu não tenho dúvidas de que a inovação, os conhecimentos novos, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento em qualquer área, o desenvolvimento de conhecimentos novos, passará por uma confluência, por uma convergência de conhecimentos. De preferência, conhecimentos de áreas aparentemente antagônicas. Eu tenho lido já há bastante tempo também sobre esse assunto, e a questão de cursos interdisciplinares, eu acho um tema essencial para o desenvolvimento do sistema de pesquisa e pós-graduação no Brasil. Eu não estou sendo nada original nisso. Eu tenho participado de algumas reuniões em universidades no exterior, e essa também é uma perspectiva mundial, ou seja, do rompimento de barreiras entre as áreas, e oxalá isso a gente consiga levar também para a própria formação de graduação, ou seja, em vez de colocar os nossos estudantes num corredor que eles entram e depois saem lá no fim com uma determinada profissão, mas que tenham uma visão mais ampla dessa enormidade de conhecimentos que nós temos, e utilizar os conhecimentos como instrumentos, né, como ferramentas para criar novos conhecimentos. E é desse entrechoque de várias abordagens que a inovação surgirá. Este é um curso que eu tenho sempre muito prazer em vir aqui. Em outras oportunidades também já estive participando de reuniões. É sempre um prazer estar aqui pela motivação que o curso tem e pela dedicação que os professores desse programa desenvolvem em relação à criação e ao aprimoramento das ideias e dos conceitos aqui desenvolvidos. Eu acho que a maioria dos cursos de pós-graduação na universidade, na USP, aqui na universidade,
tem não muito mais do que 50 anos, os mais antigos. O nosso sistema de pós-graduação e pesquisa no Brasil é extremamente jovem comparado a outras instituições no mundo todo. Embora ele seja extremamente pujante em determinadas áreas, nós somos competitivos internacionalmente, mas muito jovem. Eu comparo a criação, o desenvolvimento de cursos dessa natureza interdisciplinar com a criação lá nos primórdios, a coragem que os primeiros proponentes de programas de pós-graduação tiveram de propor uma formação de doutorado, uma formação pós-graduada aqui no Brasil, ou seja, dentro de um sistema que não havia nada desenvolvido, nenhum caminho pronto para isso. Então é um sistema novo e também não tão novo assim, que já tem. Eu fui a uma reunião ano passado, que aliás foi uma das principais atividades que eu queria fazer ano passado, uma reunião dos coordenadores da área multidisciplinar lá na CAPES, e fiquei muito impressionado com a riqueza dos conteúdos teóricos desenvolvidos do que seja um curso interdisciplinar, que tenho certeza que o professor Arlindo Felipe abordará aqui nesta palestra. Eu desejo a todos uma ótima atividade, eu tenho certeza que a conferência será muito boa, e que também o desenvolvimento do programa, que ele continue assim, a aprofundar a sua inserção na área interdisciplinar. Eu acho isso essencial para a formação dos nossos estudantes, que afinal são o alvo, são o mote principal de todo o nosso trabalho aqui na universidade. Muito obrigado para vocês. Obrigado, professor. Então, eu desfaço a mesa de abertura e passo de imediato a apresentação. A apresentação e o encaminhamento, então, da nossa aula inaugural. Para mim é uma grande honra poder estar aqui hoje apresentando o professor e colega Arlindo Felipe Júnior, profissional que tive uma satisfação muito grande nos últimos anos de conviver e de trabalhar, quando estive na CAPES há uns anos atrás, e que comungamos na antiga comissão multidisciplinar, hoje comissão de área interdisciplinar, os trabalhos de avaliação de programas. O professor Arlindo é professor titular da USP, na Universidade de São Paulo. Ele tem doutorado em Saúde Pública e Livre Docência em Política e Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador da FAPESP e do CNPq. Exerce atualmente a função de pró-reitor adjunto de pós-graduação da USP e presidente da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Saúde Pública. Ele ainda é coordenador pro tempore da nova área de Ciências Ambientais da CAPES e membro do Conselho Superior da CAPES. Eu acho que um pouco essa experiência ele na palestra, na aula, vai apresentar. Essa comissão de Ciências Ambientais é uma nova comissão, cerca de 2 anos, né, professor? Ela se descola da comissão de área interdisciplinar, particularmente de uma Câmara dentro dessa comissão, que era a Câmara de Agrárias e Ambiente, onde o professor Arlindo foi o coordenador da área no último triênio, e que agora é pro tempore dessa nova área chamada Ciências Ambientais. O professor também foi membro titular do Conselho Técnico Científico de Ensino Superior, o CTC, da CAPES, no período de 2007 a 2011, e atua com ênfase em temas de política, planejamento e gestão ambiental. Além das atividades acadêmicas, o professor Felipe exerceu funções de direção no IBAMA, na CETESB, na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, no Estado de São Paulo, e coordenou a área de Ciências Ambientais do PADCT, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Portanto, o professor tem uma larga experiência no tema que nós propusemos a ele apresentar, comentar, falar e debater conosco na manhã de hoje. O tema pós-graduação
e a formação interdisciplinar em ambiente e desenvolvimento. O professor Arlindo Felipe, o ano passado, ele e mais um outro colega da Câmara da Comissão de Área Interdisciplinar, coordenou, organizou esse livro, chamado Interdisciplinaridade em Ciência, Tecnologia e Inovação, com vários artigos compondo essa coletânea, um dos quais elaborado por colegas do PGDR. Esse livro ficou em segundo lugar na categoria de Educação do Prêmio Jabuti de 2010. Eu acho que por isso, por si só, caracteriza a importância de um livro preenchendo uma lacuna importante de trabalhos e de discussão sobre, do ponto de vista teórico, conceitual e prático, de experiências práticas, no campo da interdisciplinaridade no país. Eu acho que é um livro referencial e veio para marcar época, né? O professor Arlindo, portanto, é um dos organizadores no período em que estava como coordenador da Comissão de Área Interdisciplinar. Portanto, com muito prazer, eu chamo à mesa o professor e colega Arlindo Felipe Júnior. Aqui tem bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de colocar a honra de estar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a convite do PGDR e a convite do professor Jalcione e também do ex-coordenador, né, que vocês estão em transição, não é isso, professor Fábio. Acredito que seja extremamente relevante destacar a presença do pró-reitor de pós-graduação, professor Aldo, nessa abertura, juntamente com o professor Carlos, diretor desse centro. Eu acredito que esse fato é algo que, para uma atividade de programa, revela a importância que a diretoria de uma unidade e a pró-reitoria de pós-graduação dão a essa atividade. Não é uma atividade normal ou usual, até por conta, às vezes, da agenda das pessoas, mas seguramente isso revela a relevância que é dada pela instituição para aquilo que está sendo hoje trabalhado aqui. Aos colegas que eu tenho visto aqui, presentes também na reunião, o prazer imenso de poder estar aqui com vocês. E aqueles que estão na pós-graduação ligada ao tema, a nossa conversa hoje, então, será um pouquinho sobre essa questão, né, da formação e da pesquisa interdisciplinar no campo do meio ambiente e do desenvolvimento. Eu vou pedir licença para falar de pé, né, uma vez que esse cacuete já está totalmente colocado. A única coisa que não é muito boa é ter que segurar o microfone, porque eu tenho uma frustração tremenda. Toda vez que eu pego o microfone, eu gostaria de cantar maravilhosamente, mas eu sou um desastre, eu não consigo saber uma letra sequer. E a única letra de música que eu sei é da música Carinhoso, que é a música da minha mulher comigo. Então essa aí são 40 anos treinando, então não tem jeito. Pelo menos essa eu acho que sei, né? Bem, eu vou... Obrigado, José. Bem, então eu vou pedir a vocês, portanto, inicialmente, caracterizar a relevância da questão que está sendo trazida à discussão aqui, a primeira questão, que é a questão da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade. A segunda questão que eu gostaria de destacar é a relação, agora até poderíamos chamar de momentosa, que é a relação com o ambiente e desenvolvimento, que tem uma relação bastante intensa com a Rio+20,
que estamos a um mês da sua realização, cujo tema central é a questão do desenvolvimento sustentável. Ou seja, a Rio+20 vai tratar da ideia do desenvolvimento sustentável. E esse tema, se nós formos olhar, inclusive em publicações feitas pelo programa de vocês, ele é um tema tratado já com regularidade. Portanto, é um tema que caracteriza o Programa de Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu até estou brincando e cutucando um pouco o Jocione, no sentido que, se de repente não é um momento interessante de vocês até pensarem em agregar ao nome desenvolvimento rural o desenvolvimento rural sustentável, né? Mas isso é só provocação, pessoal, né? A gente tem que começar com alguma provocação. Mas eu acho que vocês podem pensar nisso com certeza pelo conjunto da obra que esse programa tem trazido. Vocês sabem, é um programa conceito 5 da CAPES, é um conceito importante, ainda mais numa área interdisciplinar, que tem dificuldades, às vezes, em relação... Não o programa tem dificuldades. As áreas têm dificuldades em entender a concepção de produção do conhecimento em caráter multidisciplinar e interdisciplinar. Então, nós, ao tratarmos desse assunto, que já vou entrar nele, nós temos, a rigor, duas coisas relevantes a considerar. A primeira delas é que nós temos o bônus de tratar e de trabalhar com a ideia da multi- e interdisciplinaridade, que faz com que, de fato, o bônus é o bônus do pioneirismo desse trabalho, no caso mais brasileiro, apesar de ser um pioneirismo de em torno aí de uns 20 anos, mais ou menos, que é o que nós estamos falando, né? E com mais intensidade nos últimos 15 anos, eu diria assim. Mas nós não fugimos muito, no Brasil, de ter um grande destaque para a questão multidisciplinar de 20 anos para cá. Quando eu falo isso, eu menciono, por exemplo, que às vezes as pessoas se perguntam por que instituições de ponta, às vezes já não tem mais uma área interdisciplinar. Estou falando do caso do MIT, por exemplo, estou falando de Yale, que são universidades de ponta. Mas por que não tem mais? Porque já está totalmente incorporado dentro da instituição. Se fala do assunto, mas não precisa mais uma área para isso. A área, ela às vezes existe, porque a comunidade ainda não está habituada àquilo. E, portanto, há que ter um espaço, uma âncora, para trazer a discussão dessas questões. E é claro que ela, ao amadurecer e ao tornar aquilo natural dentro do processo, a tendência, inclusive, seria, e essa é a nossa grande utopia, né, Jocione, que seria termos um momento em que a área interdisciplinar da CAPES pudesse ser extinta. Por quê? Porque todas as áreas disciplinares passam a adotar a concepção interdisciplinar de produção do conhecimento, adotando processo e métodos interdisciplinares de produção, não importa a área onde esteja. Então, esse processo, portanto, coloca claramente o seguinte: instituições de ponta têm a interdisciplinaridade colocada como mote central para a sua inovação, para a produção de conhecimento cada vez mais antenado com a complexidade da vida moderna. Não que isso não fosse necessário anteriormente, mas cada vez fica mais relevante por conta da complexidade que tem aumentado na vida em sociedade e principalmente nos tempos modernos, em que realmente a problematização das questões que precisam ser estudadas e enfrentadas pela sociedade, elas não têm mais como ser tratadas no âmbito exclusivo de uma disciplina. Eu até brinco, nós estamos aqui numa escola de economia, nós sabemos, por exemplo, que economia é uma coisa séria demais para ficar na mão dos economistas, né? Assim como engenharia é uma coisa séria demais para ficar na mão só dos engenheiros. Assim como todas as demais áreas, não dá mais para ficar numa área apenas. E aí, isso significa que, para enfrentar aquela problematização, fazermos essa problematização adequada e que possamos, inclusive, identificar de que forma vamos buscar a solução para os problemas que forem aí identificados, a multidisciplinaridade é necessária. E, dentro dessa multidisciplinaridade, a articulação entre os conhecimentos das disciplinas é absolutamente indispensável. E, se formos lembrar sobre a fala do pró-reitor de pós-graduação de vocês, professor Aldo, nós vamos ver uma coisa muito clara.
a questão de que a inovação, ela, a rigor, ela tem um pé imenso colocado na necessária articulação interdisciplinar. Por que eu falo isso? Por uma razão muito simples. Na hora que nós estamos tratando de um dado problema de pesquisa ou de estudo, na área disciplinar, nós falamos a mesma linguagem. Ao falarmos a mesma linguagem, às vezes, dificilmente aparece uma pergunta incômoda. Porque todos nós falamos a mesma linguagem. Agora, na hora que a gente junta engenheiro, sociólogo, químico, biólogo, médico, né, agrônomo, na hora que você reúne esse pessoal, na hora que você está com aquela sua certeza disciplinar, vem o colega de outra área e te faz uma pergunta que você não tinha pensado nisso. E é nesse momento que as ideias surgem, elas fluem e elas evoluem para possibilidades reais de inovação. Então é um pouquinho isso que nós vamos conversar aqui hoje. A primeira questão me foi falado um pouco para discutir a questão ambiental e a sua associação com os nossos trabalhos. E, a rigor, eu quando trato dessa questão, eu normalmente coloco a crise como problema do conhecimento. É claro que, para falar aqui de ambiente e desenvolvimento, eu coloco, então, a crise ambiental como problema do conhecimento. E não estamos muito longe da verdade, porque a questão ambiental, ela, na realidade, está centrada em toda a vida de cada um de nós. E, portanto, a questão ambiental, ela implica necessariamente em relações que existem com a questão da produção, a questão da tecnologia, a questão da vida em sociedade, a identificação clara das necessidades de entendermos o equilíbrio ecológico, por exemplo, como indispensável ao processo de produção, por exemplo. Então, são coisas que nos colocam que a crise ambiental, na realidade, se torna o elemento central e que caracteriza o problema do conhecimento. A área interdisciplinar, que existe na CAPES, ela não precisaria existir com o nome de área. Nós teríamos que estar tratando sempre como a interdisciplinaridade. Ela, sim, ela precisa ser entendida de uma forma mais articulada para ela poder dar a sua contribuição efetiva. E a interdisciplinaridade, ela, na realidade, ela coloca que qualquer questão que deva ser estudada, ela deva ser estudada como o problema. E é a partir do problema que nós vamos buscar a caracterização do projeto de pesquisa e, a partir daí, identificar como é que nós vamos enfrentar isso. Nós já vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Essa crise, portanto, como problema do conhecimento, e eu destacaria algumas crises que mostram que essa necessária multidisciplinaridade, um tratamento interdisciplinar do conhecimento, realmente se torna indispensável. A crise financeira recente que a Europa está enfrentando tremendamente. Quer dizer, a existência de uma crise financeira mostra que o assunto não é econômico somente. Ele não é financeiro somente. Ele é tremendamente social. Ele tem profundas implicações com as questões ambientais. Eles mexem com as relações de trabalho. Elas mexem com as relações humanas. E, portanto, dentro desse processo, jamais terá condições de ser olhada à luz de uma única área do conhecimento. Eu vou repetir isso de vez em quando, tentando, inclusive, relembrar um pouco aqui das célebres, ou dos artigos que eram feitos na época, das crônicas feitas por Nelson Rodrigues. Né? Estamos comemorando 100 anos, né, do dramaturgo Nelson Rodrigues, e ele falava, volta e meia, no óbvio ululante. De tão óbvio, ninguém vê. Então, o fato de ser óbvio faz, às vezes, com que a gente deixe de considerar a essência, porque é tão óbvio que você nem lembra de levar em consideração naquele momento. E isso, às vezes, coloca em risco o que você vai desenvolver. Portanto, se eu tenho a crise como problema do conhecimento, eu tenho que adotar certas estratégias de caráter epistemológico no sentido de identificar quais são as áreas do conhecimento que eu vou ter que trazer
para a discussão dos problemas que eu quero estudar. E é claro que cada caso é um caso. Não tem como fugir das características que eu tenho no meu espaço de trabalho. Quais são as áreas do conhecimento que eu tenho disponíveis? Eu, às vezes, posso até querer ter várias áreas do conhecimento, mas eu não tenho essas áreas disponíveis para fazer parte do projeto. E eu tenho que avançar assim mesmo, e eu tenho que dar, portanto, aquele recorte para aquele caso. Se alguém em outra instituição for estudar o mesmo tipo de problema, mas tiver outros profissionais disponíveis e não tiver os que tem aqui, lá terá resultados diferentes dos daqui. E todos eles, naturalmente, estarão respondendo aqueles aspectos que foram colocados como as perguntas de partida, caracterizando o problema ou os problemas a serem estudados. Portanto, nós temos que buscar entender isso de uma forma mais sistemática. A partir daí, também temos que ter clareza, e isso o programa de vocês trabalha com bastante intensidade há muito tempo, como fazer a apropriação dos saberes existentes na sociedade. Na sociedade científica, mas na sociedade em geral. Quantos saberes estão colocados, muitas vezes, no âmbito da comunidade e que nós não auscultamos? Quantas vezes, por exemplo, eu mesmo lembro de momentos impressionantes na minha vida em que trabalhos foram feitos em favelas em São Paulo, por exemplo, na área de saúde ambiental. E que, de repente, você estudava para ver como resolve o problema, reúne com as pessoas da favela, no espaço deles, e eu lembro, em 2 ocasiões, pelo menos, tem mais, né? Mas em que você colocava, o problema é esse, e de repente uma moça, né, uma senhora, levantava lá o dedo. Por que vocês não fazem isso? E a resposta, a solução estava ali. E aí você via, estudei tantos anos, fiz mestrado, fiz doutorado, né, e não consegui ver a simplicidade daquela solução. E realmente, a sociedade tem saberes. Como é que nós vamos buscar nos apropriar, e aqui não é apropriar no sentido de posse, mas de trazer os conhecimentos que a sociedade tem e identificar o que é que nós, de fato, vamos poder utilizar daquele conhecimento para avançar na solução dos problemas que estão sendo estudados. Portanto, nesse aspecto, cabe destacar com clareza que interdisciplinaridade, na realidade, nada mais é do que um articulador de ciência. Faz a articulação entre as várias áreas do conhecimento. Quando olhamos para isso, portanto, cabe colocarmos algumas considerações sobre essa ideia da interdisciplinaridade. A primeira delas é que nenhuma atividade que leve a estudar problemas complexos poderá prescindir do conhecimento disciplinar. Sólido. De base. E, portanto, nenhum programa de caráter interdisciplinar terá chance de sucesso se as pessoas que estiverem envolvidas nesse estudo não tiverem sólidas bases disciplinares. Às vezes, algumas pessoas acham que a interdisciplinaridade é simplesmente juntar os conhecimentos e não precisaria ter o conhecimento disciplinar tão sólido, porque vai surgir um novo. Não, ele vai surgir novo, mas o conhecimento que vai surgir novo só surgirá a partir do momento que a solidez, a base trazida pelos participantes da equipe, em bases disciplinares, de fato for colocada a serviço dessa articulação dos conhecimentos necessários. As variações da disciplinaridade, eu acho que vocês têm conhecimento claro que podemos, né, trabalhar com a multidisciplinaridade, podemos trabalhar com a pluridisciplinaridade, né? Podemos trabalhar disciplinarmente. Tem determinados campos do conhecimento que eu vou ter que trabalhar só a disciplina mesmo, normalmente. E aí não é mais um assunto complexo, é um assunto que ele exige um conhecimento disciplinar para buscar avanços naquele contexto. Mas, quando nós falamos
dessas formas, pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, nós entramos na questão da interdisciplinaridade e também, vocês sabem, existem inclusive centros de estudos transdisciplinares em várias partes do mundo. Apenas nós aqui no Brasil, nossos grupos de trabalho, decidiram, por enquanto, trabalhar a interdisciplinaridade. Por quê? Porque nós não sabemos direito nem ainda trabalhar a interdisciplinaridade de forma adequada. Não chegamos nessa maturidade. A multidisciplinaridade, de uma certa forma, já é claramente entendida. Então, se avança para a interdisciplinaridade. E a transdisciplinaridade, apenas para ficar nesse contexto, engloba agora uma parte preciosa da interdisciplinaridade, que é a relação entre as pessoas. E, portanto, a transdisciplinaridade ela mexe com os conhecimentos, mas com os sentimentos também. Por isso, nós não vamos tratar desse assunto transdisciplinar aqui. Vamos ficar na interdisciplinaridade, vamos ver se nós conseguimos, gradualmente, incorporar de forma significativa a questão da interdisciplinaridade e, seguramente, temos outros grupos estudando as questões transdisciplinares que poderão se apropriar dos avanços que resultarem da prática interdisciplinar. E, nesses caminhos da interdisciplinaridade, nós precisaríamos, portanto, pensar na construção dessa interdisciplinaridade. Para isso, eu colocaria aqui 2 conceitos básicos, né? Eu lembro que um dos artigos, dos capítulos importantes dessa obra coletiva, né, da comunidade científica e tecnológica brasileira, tem uma relação profunda com um trabalho feito pelo grupo de vocês. Né, o professor Jalcione, professores da casa aqui, que fizeram um artigo fruto da prática de vocês, que é um capítulo extremamente relevante nessa obra. E eu não estou fazendo média aqui, estou tratando efetivamente daquilo que reproduz alguns anos de um conhecimento profundo de quem estuda a parte técnica, tecnológica, científica do tema rural, desenvolvimento rural, mas também, juntamente com isso, trabalhou de que maneira trazer a multidisciplinaridade e uma prática interdisciplinar para conseguir, de fato, dar conta dos problemas que são caracterizados em tão significativo espaço que é o espaço da atividade rural. Nesse aspecto, nós temos aqui 2 conceitos, então, que vale a pena nós destacarmos. O primeiro deles é, o que é multidisciplinar? Lembre-se que é um conceito que varia. Ele vai variar, ele vai mudar. Por enquanto, há um entendimento assim por um grupo grande de pessoas. Eu exemplificaria em seguida ao entendimento do que é a multidisciplinaridade, porque, no caso do estudo multidisciplinar, ele agrega áreas diferentes do conhecimento em torno de um ou mais temas, mas o que é significativo destacar aqui é que as disciplinas que vão participar desse estudo mantém ainda a sua própria metodologia e mantém a sua independência. Neste caso, estudos multidisciplinares, por exemplo, vai ter uma coordenação necessária e obrigatória, mas não há realmente obrigatoriedade na cooperação entre as disciplinas. Vamos pegar um exemplo rápido sobre isso. Tentemos imaginar um grupo de pesquisa que esteja estudando, por exemplo, a produção de marca-passos. Marca-passo, vocês sabem, né, está associado a doenças, né, a cardiopatias, doenças cardiovasculares. E, no momento que alguém vai estudar um marca-passo, ele está buscando identificar um dado equipamento que possa ser colocado a serviço da saúde daquela pessoa, incorporando aquilo no seu organismo. Só que o marca-passo, ao ser desenvolvido, ele precisa, por exemplo, de conhecimento de materiais. Ele precisa de profundos conhecimentos de estatística, de física, trabalhar com modelos matemáticos extremamente precisos
para caracterizar cenários e fazer simulações. Precisa de profundos conhecimentos de fisiologia humana. Precisa, além disso tudo, a necessidade de entender a lógica da característica da doença cardiovascular e de que forma aquilo poderá atender e suprir as deficiências da cardiopatia que está em estudo. Nesse caso, o que é que ocorre? Esse estudo, ele tem alguém que coordena, que tem que ser alguém de que área? Da área cardiovascular. Tem que ser alguém que entende do assunto principal, que é relativamente disciplinar. E dentro desse aspecto, ele traz o concurso das várias áreas do conhecimento, onde cada um é chamado a discorrer e a resolver os problemas trazidos por esse estudo. Mas cada um mantém a sua própria metodologia para apresentar os seus resultados e cabe à coordenação identificar de que forma ele vai incorporar aquilo no trabalho que está sendo feito. Encontrando aí, como decorrência disso, um produto que atende a todas as características, mas mantém a sua característica de resolver a cardiopatia em estudo. Isto é, por exemplo, um estudo de caráter multidisciplinar. Vamos ver agora a questão da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade já agora caracteriza a necessidade de uma convergência de duas ou mais áreas. Já começa a haver uma mudança no próprio conceito, que há que convergir o conjunto das áreas do conhecimento que serão chamadas a trabalhar. E essa convergência, que vai ter que trabalhar agora para o avanço das fronteiras da ciência e tecnologia. Portanto, nós vamos ter momentos aí em que os conhecimentos vão estar nas fronteiras, nas bordas dos conhecimentos. E uma começa a se sobrepor à outra, às vezes. Transfira métodos agora de uma área para outra. Portanto, não dá mais para eu ficar só com o meu método, na minha área do conhecimento. Eu vou ter que negociar com outro, eu estou negociando em cima da fronteira do conhecimento. E dentro desse aspecto, serão gerados novos conhecimentos, ou mesmo até novas disciplinas. É interessante observar que hoje nós já temos várias disciplinas que, na realidade, foram geradas a partir dessa intersecção interdisciplinar. Exemplos? Biotecnologia, nanotecnologia, a própria área de materiais. São áreas que exigem articulações entre as ciências e que, portanto, acabam, ao longo do tempo, até vindo a se tornar novas disciplinas, onde a prática interdisciplinar passa a ser indispensável e incorporada naturalmente, sem o qual não há como ela avançar. Além disso, o que caracteriza a questão da interdisciplinaridade? A necessidade de um novo profissional, com um novo perfil, distinto dos que são produzidos normalmente na nossa universidade. Se nós formos olhar as nossas áreas disciplinares, as nossas áreas de formação, nós somos excessivamente formados ainda só para ela. Tanto que a sua colocação, né, foi exatamente como chegar na graduação, que eu acho que esse é um grande desafio que terá que ser trabalhado provavelmente ao longo dessa década. Se nós, nesse momento, vamos ter que trabalhar com novos profissionais na pós-graduação, de tal forma a preparar pessoas na pós-graduação que serão naturalmente os docentes que farão parte dos programas de pós-graduação ou que farão parte das equipes de pesquisa dos campos de produção ou das áreas governamentais, mas com visão agora de aceitar e de entender a necessidade do trabalho interdisciplinar como realmente requerimento essencial para avançar na solução dos problemas apontados. O que ocorre, portanto, então, nesse aspecto desse novo profissional, com perfil diferente dos existentes, mas que tem que ter uma formação básica sólida e, é claro, uma formação integradora dos conhecimentos, entendendo de que a sua própria área de conhecimento
ela não é suficiente para dar conta dos problemas que precisam ser estudados e, portanto, vai e entende com clareza que precisa procurar outros conhecimentos. E, nesse aspecto, esse modo agora, ele muda o campo da cooperação. Na interdisciplinaridade, tem que haver cooperação entre os membros. Não há como trabalhar sem a cooperação. Além de, naturalmente, ter que haver a coordenação dos trabalhos ligados à disciplina. Quando nós olhamos para isso, portanto, eu agora colocaria um pequeno exemplo, eventualmente, com relação a um estudo interdisciplinar. Peguemos uma bacia hidrográfica. Nessa bacia hidrográfica, como uma área ideal para o processo de planejamento, o que é que nós temos dentro dela? Vamos trabalhar, por exemplo, com a gestão de uma bacia hidrográfica. E nesse estudo, a bacia hidrográfica tem os rios, tem solo, tem cidades, municípios, tem população e tem atividade econômica, a mais variada, que vocês estão, no caso do programa de vocês, totalmente conectados com essas questões. Quando se trata disso, nós temos que ter, portanto, para estudar assuntos ligados à gestão de uma bacia hidrográfica, nós precisamos ter profissionais que entendam do regime hidrológico dos rios. Nós temos que ter quem entenda de geomorfologia do solo. Nós temos que, portanto, identificar com clareza e entenda a pluviometria da região, o regime de chuvas, de que maneira isso impacta no solo em relação à vegetação existente, o assoreamento correspondente, a erosão que provoca esse assoreamento nos nossos rios. O fato, por exemplo, disso às vezes não ser tão claro, leva um Congresso Nacional Brasileiro a aprovar o Código Florestal, por exemplo, aceitando verdadeiras barbáries praticadas contra a sociedade brasileira. E esperamos, inclusive, que a Presidente da República ela realmente venha a vetar alguns daqueles artigos que são vergonhosos para uma sociedade que a sinalização do Congresso Nacional é de que não existe nenhum problema de inundações nesse país, de deslizamentos de encostas, que não há problemas ligados ao desmatamento e por aí afora. Profundo desrespeito a uma sociedade. Seguramente, falta mais do que conhecimento a esse processo que levou à aprovação desses itens vergonhosos do nosso Código Florestal. E dentro dele, quando nós falamos disso, da gestão de bacias hidrográficas, então o que é que nós precisamos dentro dele ainda? Nós temos as cidades, nós temos a bacia, que tem o recurso hídrico, e o recurso hídrico tem que ter uma comissão de bacias hidrográficas. No caso brasileiro, nós temos uma política nacional interessante que caracteriza a necessidade de ter um conselho que administre isso e que tenha obrigatoriamente participação social, além dos usuários, além dos agentes institucionais, agentes políticos, etc. Então, quando nós olhamos para esse conjunto de coisas, nós podemos verificar que aqui a conjunção de conhecimentos passa a ser de diversas áreas e o resultado desse estudo, com as respostas que serão fornecidas, porque vai ter necessidade de participação social, portanto, estudos na área de participação da sociedade nos processos de decisão, conhecimentos de administração no processo da gestão daquela bacia, com aqueles conselhos funcionando, como é que as prefeituras entram nesse contexto, etc. Ou seja, o conhecimento ele vai ser a somatória discutida e ampliada, cujo resultado só sairá a partir do momento em que as disciplinas se conversem entre si. E ao conversar entre si, geram-se novos conhecimentos. E esses novos conhecimentos é que, de fato, trarão a possibilidade real de desenvolvimento para aquela atividade que está em estudo. Então, se nós olharmos para isso, nós temos que ver que em estudos interdisciplinares não tem como trabalhar, e eu repito, sem a cooperação entre disciplinas. Portanto, ela exige olho no olho. As pessoas têm que se olhar nos olhos, têm que conversar,
tem que saber se articular. Na multidisciplinaridade, você até pode trabalhar com inimigos. Aliás, a academia não tem esse tipo de problema, né? Não há vaidades, nenhum problema desse tipo, né? Mas, se por acaso acontecer, né, na multidisciplinaridade, eu posso pegar um cara bom, não me dou muito bem com ele, mas eu quero o estudo dele, porque eu respeito o trabalho dele. Então, me traz aqui dentro. Então, isso dá para fazer na multidisciplinaridade. Na interdisciplinaridade, é complicado, não dá. Por quê? Porque nós temos que dialogar, nós temos que nos reunir sistematicamente e não dá para ficar bloqueando os debates por problemas pessoais que existem entre as pessoas. Isso faz parte também da interdisciplinaridade, né? Então, nesse contexto, se nós temos isso com clareza, vamos dar uma olhadinha agora, por favor, na prática interdisciplinar. O que é que nós temos que nos debruçar sobre? E aqui começa a ter uma relação, às vezes, com os trabalhos de pós-graduação que vocês vão fazer, né? Ou já estão fazendo ou já estão terminando. Na prática interdisciplinar, os aspectos teóricos, eu nem estou mais relacionando eles, mas isso é uma coisa lógica, né? Dentro da academia ou dentro do conhecimento. Eu tenho que caracterizar teórica e conceitualmente o que eu vou estudar, e se eu tenho várias disciplinas fazendo parte disso, eu tenho que caracterizá-las, todas aquelas que fazem parte e como elas interagem. Isso tem que ficar evidenciado na caracterização do problema e da forma como nós vamos enfrentar aquele problema. Metodologicamente, novamente, nós temos que ver de que maneira nós vamos articular as metodologias e ver qual é a metodologia que será adotada para o estudo que está em andamento. E esse estudo, esta metodologia que vai ser utilizada, ou até às vezes várias metodologias poderão ser negociadas, elas precisam ser, como eu falei há pouco, negociadas. Uma vez que, se eu tenho a área de biologia, tem um método de trabalho próprio, a área de química tem um método de trabalho próprio, a área de sociologia tem o seu método de trabalho próprio, a área de agricultura ou agrária tem o seu método de trabalho próprio. Como é que nós vamos ter métodos que sejam aceitos, porque entendidos pelas várias áreas do conhecimento? A questão sempre é, se eu conheço, eu aceito. Se eu não conheço, eu não aceito, é natural. E para eu conhecer, eu tenho que adentrar um terreno que não é o meu tradicional. Portanto, eu tenho que estudar coisas que não são só as minhas coisas. Eu tenho que estar aberto a isso. Por isso aquela ideia do perfil, um novo perfil que deve se desenhar para o profissional que atua na área, nas características interdisciplinares. E aí, feito isso, eu entro nos aspectos organizacionais, e vocês viram que aqui eu me debrucei um pouco mais de tempo, né? Mas principalmente aqui para chamar a atenção dos cuidados que devemos ter com relação a essas questões organizacionais. O primeiro desses aspectos, é o fator tempo. Se eu preciso estudar alguma coisa que envolve mais áreas do conhecimento, eu preciso mais tempo do que montar um projeto de pesquisa. Se for para fazer um projeto de pesquisa, por exemplo, na área médica, monta ali, né, um protocolo, define o que vai fazer, quantos pacientes vão ser analisados, se for um estudo mais rápido, a partir daí quantos exames, análises vão ser realizadas, pega aquilo ali, faz 6 meses disso, levanta, observa, interpreta e produz e publica. Aqui não dá para fazer isso, não. Né? A mesma coisa se for alguma coisa na área de química ou na área de biologia pura, etc. Simplesmente, se eu tenho o conhecimento, eu vou lá, preparo o projeto, faço isso, coloco o protocolo e vou desenvolver. Aqui eu tenho que negociar como é que isso vai ser feito. Eu tenho que conversar e discutir com aqueles que farão parte desse projeto. E aí, dentro desse contexto, isso nos leva também à ideia da equipe. A constituição da equipe, também temos que tomar muito cuidado. Isso não significa que nós vamos ter equipes imensas. Até porque as equipes poderão ser maiores à medida que mais experiência o meu grupo detenha. Quanto menos experiência, vamos devagar com a dor. Se colocar muita gente, eu não tenho experiência, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir controlar, muitas vezes, a discussão, e podemos até nos perder em intermináveis conversas, sem direcionamentos,
mais adequados. E, portanto, a constituição da equipe e o tamanho da equipe têm que estar atrelados um ao outro. Quais são as disciplinas absolutamente indispensáveis? Essas não tem jeito, elas têm que existir. Quais as que seriam desejáveis, mas eventualmente eu posso não estar ainda preparado para ter o controle de todas elas. Então eu posso começar alguma coisa com menos tempo do que isso. É claro que na pós-graduação nós temos a vantagem de ter os professores orientadores que poderão ajudar, porque ele vai trazer a experiência nesse processo. E às vezes aí isso sim permitirá que a equipe possa ser mais ampla, utilizando-se dessa experiência que terá que ser construída. Esse tamanho da equipe, portanto, ele vai ser determinado em função do que precisa ser estudado e das condições de trabalho que eu tenho e, além disso, das especialidades que eu, de fato, poderei contar ou deverei contar. Para que isso seja realizado, o trabalho de coordenação é indispensável. E aqui entra um outro fator importante quando se fala de projetos de pesquisa de caráter interdisciplinar, em que nós teremos que ter alguém que, ao coordenar, tenha o respeito pela sua liderança. Existem programas, e isso o professor Jalcione vivenciou isso com clareza quando coordenou os trabalhos ligados à área de meio ambiente e agrárias, na área interdisciplinar, em que, por exemplo, programas não andam, às vezes, bem, estão mal das pernas, e se você for olhar, o coordenador foi indicado alguém que não é liderança para a comunidade. Com certeza o programa vai de mal a pior. Por quê? Porque aqui nós temos novamente o quê? Várias áreas do conhecimento. Em cada área dessas tem as pessoas que são os especialistas dessas áreas. Todos eles, cada qual, num patamar igual ao da outra área. Quem é que vai liderar? Então, novamente, aqui é alguém que tem que ter a liderança aceita normalmente pelos pares. E ao ser aceita essa liderança pelos pares, mostra o respeito científico que existe e, portanto, a coordenação se dará em bases muito mais estruturadas. Nós estamos falando de coisas práticas aqui. Um programa que não tenha uma liderança na área e seja respeitado na área, é um programa fadado a ficar patinando e a ficar meio que com insucessos. Não avança. Uma área que tem coordenação colocada por lideranças respeitadas pelos pares, são programas que normalmente vão avançar com muita mais tranquilidade. E passam a se tornar referência, inclusive, enquanto resultados, né, de produção de conhecimento na área. A partir daí, a busca de uma linguagem comum. Essa linguagem, na realidade, é muito clara. Se eu tenho que me relacionar com várias áreas do conhecimento, eu tenho que entender o sociologuês, o economês, o engenheirês, o medequês, né? Eu tenho o quimiquês, o agronomês. Nós temos que nos lembrar que nós nos protegemos atrás da linguagem. Nas nossas áreas profissionais, nós somos e nadamos com tranquilidade nas nossas águas. Agora, na hora que eu começo a lidar com outros, que também nadam com tranquilidade nas suas águas, como é que nós vamos misturar isso agora? Portanto, eu tenho que entender o que ele está falando. E ele tem que entender o que eu estou falando. E para entender, eu tenho que ter incursões naquela área de conhecimento. Portanto, um aluno de pós-graduação, de um programa interdisciplinar, ele tem a obrigação de buscar ler, ter leituras sobre áreas do conhecimento que fazem parte do seu projeto, que não procuraria naturalmente. Mas se ele está trabalhando, ele tem que conhecer a linguagem, até para que possa haver esse diálogo mais fluido. E é interessante ver o quanto nós crescemos a partir do momento que nós conseguimos, de fato, dialogar com as várias áreas do conhecimento que compõem os projetos com os quais nós nos articulamos. E, a partir do momento que eu tenha condições de trabalhar gradualmente essa linguagem associada ao projeto, isso acaba resultando numa escrita interdisciplinar. E a escrita interdisciplinar ela é interessante. Ela é muito mais facilmente entendida pelo conjunto da sociedade do que uma escrita disciplinar.
Então, o resultado de uma pesquisa interdisciplinar, para ser colocada para a sociedade vai entender muito mais rapidamente, porque nós já fizemos o esforço obrigatoriamente entre aqueles que compuseram a equipe para se entender. E aí, nesse aspecto, isso consegue atingir mais facilmente aquela comunidade. E é claro que é por conta disso, provavelmente, que muitas vezes trabalhos ligados a programas interdisciplinares cada vez mais vêm sendo aceitos nas revistas disciplinares. É muito interessante observar isso. Por quê? Porque ele consegue transmitir o que tem em relação com a revista disciplinar, mas ele leva a algo diferente, que é a conexão daquilo com ou a sociedade ou os aspectos outros que estão sendo tratados naquele estudo. Dentro disso, portanto, vale a pena aqui destacar, o próximo, por favor, que a interdisciplinaridade é, portanto, uma necessidade das ciências modernas. Então, isso aqui não é mais algo que você diga assim, seria interessante fazer desse jeito. Não tem mais. A sociedade humana não tem mais como avançar, a não ser a partir da volta das interlocuções entre as disciplinas. E quais são os desafios que eu gostaria de trazer para vocês em relação à aplicação desses princípios da interdisciplinaridade? Primeiro, eu acho que vale a pena aqui só reforçar algo que todos nós sabemos, estamos cansados de saber, mas que vale a pena a gente lembrar. Um processo de estudo interdisciplinar. Vamos dar uma olhadinha nele. Quais são as disciplinas que eu preciso trazer para o estudo que eu quero? E é claro que isso não sou eu sozinho fazendo. Obrigatoriamente eu tenho que ter as várias pessoas trabalhando comigo. Não todas no começo, porque às vezes ainda não sei quem é quem na história. Obrigado. Então, a avaliação dessas disciplinas relevantes, portanto, me coloca agora como que essas disciplinas vão estar colocadas no estudo em relação aos conceitos principais que nós apresentamos aqui dentro. Então eu faço essa conexão agora. E dentro deles, agora, com essa consideração em relação às perspectivas disciplinares em relação aos conceitos principais que são colocados para o problema que vai ser estudado, eu agora tenho condições de criar as metaperspectivas na organização da informação e de que maneira eu agora vou conseguir sintetizar os eventuais conflitos que existem que precisam ser trabalhados. Ao conseguirmos organizar a informação e sintetizar esses conflitos, eu agora tenho o problema identificado em termos operacionais. Portanto, estamos já no chão. Estamos mexendo naquilo que envolve a busca de soluções efetivas para o problema que está sendo estudado. E dentro desse aspecto, agora, feita a identificação do problema, operacionalmente colocada, com as disciplinas identificadas que serão necessárias, a partir daí eu passo agora para a minha pesquisa. Vou buscar meus dados, a partir dele faço análise dos resultados, chego às minhas conclusões e, dentro desse processo, na área interdisciplinar, nós temos que ter um cuidado adicional. Quando terminar isso, eu tenho que dar uma avaliada no meu processo inteiro para ver se eu cumpri todas as etapas. E, se eu fizer isso, eu começo a ter clareza do perfil do estudo que foi trabalhado. Para nós termos uma ideia, vejam como é fácil fazer uma tese ou uma dissertação. Está aí, né? Tranquilo, rapidinho, se chega lá. Então, agora vejam, esse processo de avaliação é absolutamente indispensável se nós quisermos ter uma pesquisa de qualidade, realmente oferecendo, inclusive, os próximos caminhos para o programa de pós-graduação aonde ele está inserido. Porque ele passa a dar as bases daquilo que é praticado no próprio programa e pode se tornar gradualmente a base de todos os processos de identificação dos novos problemas que vão ser estudados, das novas pesquisas que vão ser feitas, etc. E é claro que isso é apropriação real de um conhecimento, de uma prática interdisciplinar,
pelo programa de pós-graduação, pelo conjunto do seu corpo docente e pelo alunado que vai entrando e vai saindo e que vai permanecendo como egresso nesse processo. A partir daí, portanto, eu acho que nós podemos dar uma olhadinha nos desafios que nós temos pela frente. Primeiramente, eu acho que vale a pena destacar que a interdisciplinaridade ela tem uma importância fundamental para a sociedade, e no caso nosso, da sociedade científica, ao olharmos o Plano Nacional de Pós-Graduação, o PNPG 2011-2020, por exemplo, que está colocado, né, para essa década próxima na área da educação, da ciência e tecnologia, o que é que nós temos? A interdisciplinaridade dentro do PNPG, Plano Nacional de Pós-Graduação, está lá colocada como um capítulo inteiro, chamando atenção para o fato e a necessidade de que a ciência brasileira, o desenvolvimento dela estará associado a cada vez mais buscar a relação interdisciplinar no desenvolvimento de conhecimentos que realmente sejam colocados como soluções para os problemas que a sociedade vem apresentando. É só olharmos. Olhemos essa questão, por exemplo, fora aqui do programa de vocês nesse momento, mas tentemos imaginar o problema das drogas, o problema do crack. Enquanto isso ficar no terreno apenas de uma ou duas disciplinas, nós não vamos ter avanço para isso. Nós vamos ter que olhar, por exemplo, para vocês terem uma ideia, vocês sabiam que o traçado urbano de uma cidade, ele, se não levar em consideração aspectos de visibilidade e de interação social, ela produz espaços aonde esses locais são próprios para o consumo de drogas? Nós estamos falando de urbanismo. E o urbanismo com a psicologia, o urbanismo com a segurança pública e etc, etc. Tanto que enquanto nós continuarmos tratando a questão das drogas como um problema apenas policial, não só não haverá solução, como o problema continuará ampliando-se em bases cada vez mais significativas. Então, apenas para termos uma ideia de como realmente a interdisciplinaridade ela é uma concepção de trabalho que envolve um processo de produção do conhecimento que exige a interlocução entre as pessoas com seus respectivos conhecimentos. Repetindo de novo, nesse aspecto, são elementos de uma cultura interdisciplinar que precisam ser cada vez mais agregados a estudar na academia os problemas científicos, tecnológicos e da inovação. Mas na sociedade a interdisciplinaridade é totalmente indispensável. Tanto é verdade isso, que eu perguntaria, vocês conhecem pessoa mais interdisciplinar do que o gênero feminino, do que a mulher? Não sei, só para termos uma ideia, eu, por exemplo, quando estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo aquilo. Se alguém falar comigo, eu nem escuto. A mulher não, a mulher, você está conversando com o teu amigo aqui, a mulher ela está estudando a tese dela lá e tal, não sei o quê, mas se você falar um negócio que ela não concordou, ela já responde a você. Não é bem assim não, mas ela não estava fazendo aquilo, e além disso ela está olhando se tem filhos, o que é que o filho está fazendo, e etc. Eu estou falando isso não é como blague, não, eu estou falando isso como uma característica inata ao ser humano, e a mulher é muito mais importante do que o ser humano, do que do que o homem. Nossa, agora nós somos fritos, hein? Então, se isso é um fato natural na vida, por que nós renegamos isso ou deixamos de considerar isso no nosso processo de produção de conhecimento? Né? E utilizar mais e mais essas habilidades que existem, inclusive no gênero feminino, com certeza.